Quem ama a palavra de Deus? Deixa eu ver aqui nessa manhã. 80%, hein, gente? Vamos ver de novo? 1, 2, 3, dá uma respirada. Quem ama a palavra de Deus aqui nessa tarde? Glória a Deus! Quem ama a palavra de Deus, então, acompanhe comigo a leitura bíblica dessa tarde. Lucas capítulo 10, versículo de número 25 até o versículo de número 37. Vamos maratonar aqui a palavra de Deus aqui nessa tarde. Lucas capítulo 10, versículo de número 25 a versículo de número 37. Lucas 10, 25. Quando você vai procurando, meu nome é Gustavo, sobrenome mais conhecido por Bel. Eu e minha esposa estamos aqui, Renata. Nos mudamos para cá de Minas Gerais, né? Eu sou de Vitória do Espírito Santo, ela é de Belo Horizonte, mas já morando lá, nós nos casamos em Belo Horizonte e viemos para cá 2 meses, gente, 2 meses. A gente não sabe nem que pede no restaurante, porque não tem frango com quiabo, né? De manhã o pão de queijo é um pouquinho diferente, mas a gente está aprendendo já a comer uma boa feijoada, né? Tem aqui, São Paulo tem de tudo, né, gente? Maravilhoso. Nós somos os pastores dessa casa. O pastor André Fernandes me fez o convite ontem à noite para poder trazer a palavra, e me queimou o coração um texto que eu quero ler junto com vocês aqui, lembrando que ainda estamos em 2024, estamos no primeiro dia do último mês do ano de 2024, mas a nossa Lagoinha Global, em todas as Lagoinhas, estamos no ano da compaixão, ok? Lembra para esse irmão que está do seu lado aí, fala com ele aí, ó, o ano ainda não terminou, o ano da provisão chegará, mas ainda estamos no ano, fala com ele, da compaixão. Vamos ouvir da boca de Jesus o que é a compaixão e como ter uma vida vitoriosa sobre esse posicionamento que ainda é uma chave de vitória para o ano de 2024, compaixão. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como a interpretas? A isto respondeu: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E ele perguntou, né, gente? Cutucou Jesus, né? A resposta de Jesus está nos versículos seguintes, do 30 em diante, dizendo: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote naquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita depois descia por aquele caminho, e vendo, também passou de largo. Mas certo samaritano, preste atenção na postura do samaritano, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, não de largo, mas perto. Vendo, compareceu-se diante, e chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e lhe entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aleluia. Amamos tanto a palavra de Deus que a gente vai deixá-la aberta aqui diante dos nossos olhos, enquanto a gente pode compartilhar. Queridos, do versículo de número 25 ao versículo de número 29, um doutor da lei vai interrogar Jesus, e a Bíblia vai dizer para nós que a interrogação, né, na verdade o interrogar daquele homem para Jesus tem um intuito, tem uma motivação. E a Bíblia diz que ele foi interrogar Jesus para pôr Jesus à prova. Meu Deus, que falta de sabedoria desse homem, né? Está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em vez de se submeter à sabedoria divina,
de Jesus, ele estava colocando Jesus à prova. Mas eu quero que você veja como algo que não é sábio, porque ele poderia estar ali dizendo: Senhor, me ensina com relação à lei ou às escrituras. O Senhor é que sabe, o Senhor é que é Deus, o Senhor é que é a fonte de toda sabedoria. Mas ele quer colocar Jesus à prova, e ele diz: Jesus, quais são os grandes mandamentos? E aí então Jesus vai no diálogo com ele, né? Que dentro dessa expressão dos grandes mandamentos, ele ainda acrescenta uma pergunta dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que eu vejo que esse homem está sem sabedoria? Porque ele poderia acessar aquele que é o autor de toda sabedoria. Mas irmãos, deixa eu te dizer uma coisa no começo dessa tarde. Às vezes nós fazemos as mesmas coisas diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos em nossos momentos de oração, colocando o nosso coração diante do Senhor, e nós estamos orando dizendo: Jesus, estou colocando uma causa diante de ti. Mas muitas ou algumas vezes nós na verdade estamos dizendo: Senhor, eu já tenho a resposta da causa que eu estou passando. Só pode, por gentileza, responder conforme aquilo que eu já imaginei, aquilo que eu já previ ser o melhor, aquilo que eu entendo ser uma boa solução. Esse homem vai fazer mais ou menos isso, como a gente com falta de sabedoria busca Jesus por uma resposta que nós estamos sugerindo a ele, não recebendo dele mesmo. E esse homem diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero que você veja que esse homem é um mestre da lei. E na cabeça, na mentalidade, olha o que eu vou dizer, na cosmovisão desse homem, salvação não tem a ver com a graça e sobre aquilo que Jesus faria na redenção em prol da humanidade. Mas a cabeça daquele homem, vida eterna, seria como se fosse um conjunto de obras ou uma meritocracia. Então a mente daquele doutor, a vida eterna era considerada uma conquista por obras e não uma oferta da graça. Mas Jesus respeitou a visão de vida, Jesus respeitou a cosmovisão de vida daquele homem. Quando então ele pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde sobre a cosmovisão daquele homem, dizendo: é verdade, o que diz desde a velha aliança, os 2 grandes mandamentos amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma e de toda a sua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Eu quero que você veja que Jesus não respondeu nada novo àquele homem, enquanto aquele homem estava acessando Jesus com a sua própria mentalidade. O perigo que nós temos de buscar o Senhor com respostas prontas é que Ele pode dizer: pode fazer então conforme você já imaginou, conforme você já pensou, porque você não está me acessando para que eu te dê aquilo que eu tenho para você, mas você está me acessando para poder ter aquilo que você quer de mim. E aí então nós temos que lembrar desse texto. Jesus então não fala nada novo, ainda que o que ele fala é verdade, é o resumo de toda a lei. Mas aquele homem, há uma conquista para herdar a vida eterna. Ele queria colocar Jesus à prova, mas no final, quando Jesus disse os 2 grandes mandamentos, então Jesus lhe disse: respondeste bem, você sabe, eu sei, você confessou, eu digo que na sua cosmovisão, então eu vou te colocar naquilo que ainda você sabe, porque você não me acessou para receber algo a mais. Então eu respeito a sua visão, até que esse homem faz uma pergunta para Jesus. E aí aqui eu começo a concluir a minha introdução, quando ele diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Glória a Deus, que mesmo com a má motivação, ele fez uma pergunta para ouvir de Jesus algo além do que ele já tinha colocado na mesa, para que Jesus pudesse dizer: você está certo, está tudo bem. Irmãos, há uma bênção, mas também há um grande risco na nossa vida de oração. Se você quiser que a sua vida esteja da mesma forma que já se encontra até o dia 1º de dezembro de 2024, faça orações prontas, coloque diante do Senhor aquilo que você já está vivendo, coloque concordâncias daquilo que você acha que é o melhor, sem consultar a Ele. Mas se você quer talvez viver uma virada até o final de ano, no dia 31 no Allianz Parque, celebrando ao Senhor, dizendo: Jesus, a minha vida mudou desde o dia que eu pude fazer orações ousadas. Sabe qual é o desafio de orações? É que Jesus responde orações. Sabe qual é o desafio de orações ousadas? É que Jesus responde não conforme nós já queremos ouvir ou estamos prontos para ouvir, mas Ele responde conforme aquilo que Ele tem para fazer e para poder manifestar sobre a nossa vida. Esse homem então, no final diz: Senhor, quem é o meu próximo? Jesus então
aproveitou dizendo: então, eu vou colocar aqui agora uma história e eu vou apresentar 3 tipos de visões de mundo, 3 cosmovisões, porque Jesus respondeu àquele homem segundo a sua cosmovisão. Jesus então está dizendo: já que você está me perguntando, deixa eu te dizer quem é o próximo, e eu vou colocar 4 personagens e 3 cosmovisões. E aí ele vai dizer, versículo de número 30 em diante: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém e veio cair na mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, feriram, causaram muitas feridas, retirando, deixando-o semi-morto. Passando pelo mesmo caminho passou um sacerdote, e também passou de largo, semelhantemente um levita, descendo naquele lugar, e vendo, passou de largo. Vamos pegar esses 2 primeiros. Bom, quando nós olhamos o trajeto que aquele homem está indo, ele está saindo de Jerusalém, está indo para uma cidade chamada Jericó. O caminho que esse homem está passando até hoje é conhecido como um caminho perigoso. Se hoje é perigoso, imagina na época de Jesus. Os romanos dominavam o Império Romano dominava sobre Israel, mas mesmo assim o Império Romano, com toda a sua tecnologia de estradas e seguranças, não poderia dar toda a segurança de vigilância naquela região. Então quem passasse por aquela região estava correndo risco na viagem. Ele está saindo de Jerusalém e está indo para Jericó, por volta de 30 quilômetros, alguns dizem 27, coloca aí na sua mente, 30 quilômetros de Jerusalém a Jericó, chamado Estrada Perigosa. Não dá para o Império Romano cuidar de todos os trechos, então ladrões e salteadores corriqueiramente roubavam, salteavam pessoas naquele lugar. Você pode conhecer em algum lugar, né? Na nossa nação, não sei, na cidade aonde você vive, talvez dizendo: olha, aqui é seguro, aqui não é tão seguro. Seria semelhante a isso. Agora, um outro detalhe do texto: Jericó é uma cidade a 800 metros do nível do mar. Jerusalém é uma cidade a 800 metros do nível do mar. Lembrando dos números aqui, né, gente? E Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, para sair de Jerusalém e ir para Jericó, 1.200 metros de declínio. Esse homem está indo numa estrada de declínio, está indo de um lugar alto para um lugar baixo. Esse homem está indo por uma estrada perigosa e de repente, ladrões e salteadores que provavelmente costumavam roubar naquele lugar, viu aquele homem pegando uma estrada perigosa sozinho e disse: é uma oportunidade. O que eles fizeram então? Foram lá, roubaram aquele homem, e não só roubaram aquele homem, mas deram uma surra no homem e colocaram aquele homem, depois de assaltá-lo, quebrado, ferido, deixaram ele semi-morto no meio do caminho. Jesus está aqui não só contando uma história ou uma parábola, Jesus está aqui contando uma mentalidade. Ele está dizendo: já que você me acessou para saber o que é o próximo conforme a minha visão, deixa eu te dizer uma das mentalidades que tem estado reinando no mundo afora. E ele diz: a mentalidade do salteador. Lembrando que cosmovisão é a maneira de ver ou entender o mundo. Jesus então mostra para aquele homem da lei que existe uma mentalidade mundo afora, e uma mentalidade chamada mentalidade do salteador. E você pode me perguntar: pastor, o que é a mentalidade do salteador? A mentalidade do salteador é o seguinte, deixa eu resumir: o que é meu, ok? Mas o que é seu pode ser meu também. O que é meu, mas o que é seu pode ser meu também. O que Jesus está dizendo sobre a atitude dos salteadores, e é uma mentalidade que tem no mundo afora: o que é meu e o que é seu pode ser meu também. É uma mentalidade que nós podemos chamar de mentalidade exploradora, uma mentalidade de exploração. Irmãos, e se não fosse óbvio para nós, por causa das notícias que nós acompanhamos nos jornais, se não fosse óbvio ao clicar no G1 e ver tanta notícia ruim, se não fosse óbvio ver, né, programas de televisão que geralmente estão lá às 18 horas, que tem tanto sangue que se a gente deixar ali, aquilo salta aos nossos olhos, meu Deus do céu. Se não fossem as muitas notícias lá fora, nós teríamos em nosso redor
muito dessa mentalidade dos salteadores, que é uma mentalidade de exploração. E Paulo já tinha dito isso para nós, porque 2 Timóteo, capítulo de número 3, me ouça atentamente, eu vou ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais inimigos dos prazeres do que inimigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, porém, o poder. Foge dessas coisas, Lagoinha Alphaville. O que Jesus está dizendo sobre o exemplo dos salteadores é que há uma mentalidade de exploração no mundo. O que Paulo está dizendo é que os traços dos últimos dias não seriam só terremotos, pestes, rumores de guerra, escassez, coisas que nós enxergaríamos como sinais da natureza, coisas que nós estaríamos sendo tirados da normalidade da nossa vida. Não, ele está dizendo: quer saber quais são os sinais dos fins dos tempos? Olhe para aquilo que é o caráter do homem se tornando cada vez mais em declínio, em queda, em degradação, em depravação. E um dos traços dessa mentalidade exploradora que Paulo diz é de uma geração egoísta. Paulo está dizendo que o traço dos tempos finais seriam traços de tempos difíceis, porque o coração do homem estaria longe das características que o próprio Deus criou para que ele fosse a manifestação de Deus, ou do caráter de Deus aqui nessa terra. Irmãos, glória a Deus, quando nós ouvimos sobre a mentalidade dos salteadores, exploração, a gente fica imaginando, dizendo: que seja lá fora, Senhor, mas aqui dentro não. Que seja lá naquele vizinho, que em vez de respeitar o lugar do lixo dele, está colocando lixo na minha porta, porque ele está querendo o dele e o meu também. Mas de tempo em tempo nós olhamos para o nosso espelho, de tempo em tempo nós percebemos isso da nossa vida, de tempo em tempo nas nossas relações, em vez de nós darmos aquilo que temos recebido do Senhor, às vezes nós queremos até mesmo tirar ou impedir alguém de receber o que é justo, porque aquilo pode ser uma vantagem para as nossas vidas. Mas eu quero te lembrar nesse começo de tarde, deixa eu te dizer, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, se em algum momento da sua vida você foi um promovedor de uma relação de exploração pela mentalidade exploradora, o Senhor já te salvou, e essa natureza mundana já foi tirada de você. Então Cristo que habita em você já te libertou de ser alguém que vai explorar aquilo que é do outro, que é direito do outro, e você vai manifestar o caráter de Cristo nos nossos dias. É um fato, é uma verdade. Talvez a nossa mente ainda está tendo traços de uma vida exploradora. Irmãos, não cabe mais a nós, não é mais o nosso estilo de vida, não tem a ver comigo e com você. Quando a Bíblia mesmo diz: olha, nós temos que renovar a nossa mente pela palavra de Deus, porque através da renovação da mente nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não só como cumprimento de promessas a nós, mas de um estilo de vida que alguém diz olhando para nós, dizendo: ele mudou. Ela mudou, ele mudou completamente, ela mudou completamente. Que mudança é essa? E alguém vai dizer: essa mudança é que ele encontrou com Jesus Cristo, e ele não faz outra coisa a não ser colocar a sua vida para modelar um estilo de vida que é completamente diferente de um estilo de vida mundano. Paulo vai dizer para nós do fruto do Espírito, mas ele também diz para nós das obras da carne. Paulo vai dizer para nós em Gálatas capítulo 5, me ouça atentamente por gentileza, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, ele diz: as obras da carne são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, de bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais vos declaro que já agora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, que bom que a minha vida tem sido mudada. Que bom que o meu encontro com Jesus me transformou. Que bom que eu não tenho mais esse estilo e essa mentalidade de vida. Glória a Deus por isso, que bom. Porque quando eu olho para a obra da carne, a prostituição já não me domina, a impureza já não me domina, a lascívia já não me domina, a feitiçaria já não me domina, aquilo que é idolatria já não me domina. Mas a pergunta é, e a inimizade? Ela ainda nos domina? De alguma forma? A porfia, quer dizer, o embate com o outro, a briga em geral, os ciúmes nos dominam, as iras nos dominam, queridos. As discórdias continuam sendo algo que eu digo assim: Senhor, eu estou aqui para te representar, mas se não der certo, eu posso sair um minutinho da cruz para resolver do jeito que eu sempre resolvi a vida inteira? Irmãos, os pregos de Jesus foram pregos suficientes para prendê-lo na cruz, ao ponto dele entregar a sua vida por nós. Ele não se soltou. Os pregos que também nos cravam na mesma cruz de Cristo com ele são pregos espirituais, eu sei, mas são pregos tão suficientes que nós podemos falar como Paulo em Gálatas capítulo 2 versículo 19: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, se nessa manhã ainda tem a mentalidade de inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, quer dizer, se alguma obra da carne com relação à relação que eu tenho com o outro, tira isso de mim, Jesus. Me renova, Senhor, me restaura, me lembra que a natureza que habita agora em mim não é uma natureza mundana, mas é a natureza de Cristo, e a mentalidade que eu vivo é uma mentalidade de filho e filha de Deus. Agora preste atenção, uma vida carnal, ela vai se manifestar como uma vida egoísta, e aí estaríamos replicando a mentalidade de salteadores, de exploração, e Deus não quer mais isso para nós. Tiago capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Tiago 4:1, ele diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A geração exploradora é uma marca do mundo ao nosso redor. Eu vou repetir: uma geração exploradora é a marca do mundo ao nosso redor. Mas a geração exploradora não é o estilo de vida que eu e você nunca mais vamos usar dele para termos as nossas relações. Se você continua de alguma forma sendo alguém que explora de alguém, mesmo sendo cristão, arranca isso da sua vida hoje, pelo poder do Espírito de Deus que está agindo aqui nessa tarde. Deixa o Espírito Santo tirar, rasgar, confrontar o seu coração nessa manhã, e você vai dizer assim: Jesus, eu não vou representar o inimigo, eu vou representar o Senhor em todas as relações da minha vida. Mas deixa eu usar uma autoridade pastoral também. Pastor André me autorizou a isso. Deixa eu te dizer, se você também de alguma forma está debaixo de uma relação exploradora, deixa eu te dizer uma palavra que você vai levar para casa, ou vai colocar no seu ambiente de trabalho, ou qualquer relação que você tem. Deixa eu te dizer, Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Jesus te libertou. Pegou isso aqui?
Se não, deixa eu repetir para esse lado aqui, ó. A palavra que você vai levar para o seu dia a dia e aplicar a ela ainda essa semana, até o final do ano. Se você está debaixo de uma relação exploradora, você não deve mais estar nessa relação. Quer dizer, Jesus já quebrou as correntes, Ele já autorizou uma vida em liberdade. Você não precisa se submeter àquilo que não vem da parte de Deus. Se alguma cegueira espiritual te colocava ainda nesse lugar, essa tarde o Senhor abre os seus olhos espirituais e te confere autoridade para sair de um cativeiro, porque foi para liberdade que Jesus te libertou. Foi para liberdade que Jesus te libertou. Celebra o Senhor essa liberdade, celebra Ele. Pastor, onde pode estar acontecendo? Eu ser um explorador ou estar debaixo de exploração? Irmãos, casamento é promessa de Deus, é a maior bênção divina depois da salvação. Mas eu não tenho o direito de explorar a minha esposa, e a minha esposa não tem o direito de ter uma relação exploradora. Irmãos, eu posso estar debaixo de alguém no negócio, na empresa, e alguém ter um título de patrão. A gente já brinca hoje, né? Fala, não tem mais patrão e funcionário, é colaborador e, né, e líder. Tá tudo bem, gourmetizamos os nomes, tá tudo certo, fica melhor. Mas se alguém exerce algum tipo de autoridade sobre a sua vida na empresa, ele ou ela não tem autoridade para te explorar. Entende o que eu estou dizendo? Você tem aquele cunhado que está te explorando com a relação financeira. Você tem aquele ex-namorado que continua mandando mensagens te extorquindo para que você possa ceder a um comportamento sexual que você não concorda mais, porque ele tem algum tipo de informação que ele vai colocar no público. Você vai procurar uma autoridade, você vai sair daqui com a palavra de Deus, porque não foi assim que o Senhor planejou a sua vida. Deixa eu te dizer mais um texto, Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho do amor de Deus. Então nós moramos nesse lugar, habitamos esse lugar, e nenhuma cadeia do inimigo pode nos deter mais. Eu e você vamos viver a partir de hoje uma vida livre, em libertar. Se alguém está sobre o nosso cativeiro, não é a sua natureza, não será o seu comportamento, não será o seu estilo de vida, mas também se você está debaixo de algum cativeiro, você vai sair daqui dessa tarde completamente livre e nunca mais vai voltar à armadilha que o inimigo pôs, mas que você foi tirado pelo sangue do Cordeiro, e ninguém pode te colocar no lugar onde o Senhor já te tirou. Pegou isso no seu coração? Vamos para os dois outros personagens. Quando ele termina de falar do salteador, ele diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, tendo passado de largo também. Jesus vai contar de dois outros personagens que mostra para nós a segunda mentalidade que nós descobrimos nesse texto. Lembra da mentalidade do salteador? O que é meu, o que é seu deve ser meu. Explorador. E agora nós temos os dois religiosos, o sacerdote e o levita. E o que eles representam? Uma mentalidade dos religiosos. Enquanto o salteador é o que é meu, e o que é seu pode ser meu, o religioso não está nem aí. Ele está dizendo assim, ó, o que é meu, o que é seu, e está tudo bem. Sabe qual é a mentalidade do religioso ou da religiosa? É uma mentalidade de indiferença. Eu já vou ao meu culto, eu já dou o meu dízimo, já faço a minha oração, eu já não vivo mais uma vida onde eu exploro, nem deixo ser explorado. Eu já tenho uma vida diferente, eu já tenho uma vida muito diferente. Mas irmãos, às vezes nós pautamos a nossa vida cristã não no caráter de Cristo a nós, mas começamos a pautar a nossa vida cristã na moralidade de nós mesmos. Quando eu e você colocamos a nossa justiça própria como uma justificação por uma conduta, ao ponto de não dar ao outro aquilo que já recebemos de Deus, queremos muitas vezes viver uma mentalidade religiosa. Podemos chegar ao ponto de viver como igreja, irmãos, estarmos no mesmo lugar, nos chamarmos de igreja, mas não estarmos conectados com o outro.
Como é que nós sabemos que estamos conectados com o outro? Que nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: todos os membros do corpo são importantes. O olho não pode dizer para o pé: eu sou mais importante que você. Nem o nariz dizer para a mão: eu sou mais valioso que você. Não! Sabe como é que nós sabemos que estamos conectados? Paulo vai dizer, ele diz: quando um membro é honrado, todo o corpo também se alegra com essa honra. Mas quando um membro é desonrado, todo o corpo sofre por causa da desonra. Quais têm sido as reações do nosso coração para quem está ao nosso lado em convívio, a começar pela casa de Deus? Como estão as nossas reações? Eu sei que é uma agenda das trevas para colocar cada vez mais jogos de videogame violentos, né, nas nossas mãos, ou colocar cada vez mais filmes violentos diante de nós. E agora, por causa das notícias do mundo inteiro, os nossos bisavós talvez tinham a notícia da esquina, do vizinho, do bairro, quem sabe da cidade. Eu acho que nem da cidade tinham. Agora, com um clique em 1 minuto, nós temos o suco, vamos dizer assim, tá? Só um exemplo, como se fosse um suco das piores notícias do mundo inteiro. E nós estamos sendo desensibilizados. Mas a palavra do Senhor diz que eu e você não devemos viver nessa mentalidade dos religiosos: o que é meu, o que é seu, a indiferença. Por quê? Porque a exortação bíblica em 1 João capítulo 2, versículo 9 em diante diz assim, me ouça atentamente, olha só. Olha o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz para nós: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Se eu digo eu sou de Cristo, nascido de novo, filho e filha de Deus, e eu olho para o lado, eu tenho um irmão, uma irmã em Cristo Jesus, mas eu ainda tenho ódio, eu ainda tenho um rancor, eu ainda tenho uma indiferença ao ponto de dizer: tudo bem, eu amo, mas eu não gosto, eu perdoo, mas eu não convivo, eu tolero, mas eu não me dou. Porque Deus sabe quem precisa, irmãos. Se nós colocarmos Deus no lugar de juiz para isso, Ele apontaria aquilo que Ele fez por nós através do seu Filho, porque nós não mereceríamos. A Bíblia diz em Romanos 5:8: Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra pecador talvez perdeu para nós o susto do que ela traz, mas pecadores seriam traduzidos como rebeldes contra Deus, inimigos de Deus, traidores de Deus, aqueles que foram contra a natureza divina. Irmãos, eu não sou juiz sobre o meu irmão, eu preciso ser intercessor sobre o meu irmão, porque Deus mandou o seu Filho para ser intercessor sobre a minha vida. Então eu não posso replicar outra natureza a não ser a natureza que eu recebi do próprio Senhor. Se eu ainda odeio, se eu ainda sou indiferente, se eu ainda não quero passar nem 1 quilômetro do lado, meu Deus do céu, não é o que Deus tem para nós. Mas talvez uma parte da mentalidade religiosa ainda esteja moldando e modelando as nossas mentes e relações. E tudo que Deus tem para nós, olha o que eu vou dizer, hein? Até o dia 31 de dezembro de 2024 não está no lugar da separação, está no lugar da unidade. Não está no lugar da discórdia, está no lugar do perdão. Não está no lugar da separação, daquilo que é o preconceito, daquilo que é ir além. Não, irmãos. Sabe por que Lagoinha Alphaville é tão linda? Porque Lagoinha Alphaville é uma igreja heterogênea. Isso quer dizer que todos nós nos encontramos debaixo de um só nome, o nome de Jesus Cristo. Mas, irmão, se você olhar a igreja, tem o mais branquinho, tem o mais moreninho, tem aquele que é amarelado, né? Aquele que vem de uma região distante, uma região aqui de São Paulo, o pobre, o rico, o moço, a criança, o solteiro, a casada, o casado, o idoso. Irmãos, a beleza de Cristo está em ter a sua igreja na unidade. Na unidade não é uniformidade, não é todo mundo junto igual para dizer que é unidade, não. A verdadeira unidade está na diversidade. E quanto mais nós experimentarmos a unidade,
mais nós vamos espantar a frieza religiosa de dentro, e seremos uma resposta de Deus como igreja de dentro para fora. Porque o mundo não vai ouvir uma mensagem pentecostal nos lábios de uma igreja de coração fria. O mundo não vai querer suportar ou querer ouvir de verdade uma expressão de uma igreja que prega o evangelho de formas tão maravilhosas, mas de um coração indiferente. A indiferença já está lá fora. Aqui não há indiferença. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos o Senhor, e Ele é para nós o motivo de vivermos uma unidade extraordinária. 1 João capítulo 3 versículo 17 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está dizendo para nós, não só para darmos recursos aos outros, mas para dizer que o nosso amor, ele precisa ser prático, ele precisa ser exemplo, ele precisa ser vivido. Às vezes não é um investimento só financeiro, às vezes é um tempo de oração por uma pessoa, às vezes é um tempo de qualidade com alguém, às vezes é dar atenção, é ouvir irmãos do céu. Esses dias eu estava estudando sobre prevenção ao suicídio, e alguém disse que se alguém, olha o que eu vou dizer, no seu pior dia de crise, num dia de crise, tiver alguém que vai ouvi-lo de forma atenta e amorosa durante 8 minutos, aquele gatilho do suicídio pode ser desfeito, porque alguém pôde ouvir de forma ativa aquele que estava colocando o coração, as dores do coração para fora, e pôde ter esse gatilho desfeito só porque alguém do lado deu atenção e mostrou que ele se importa. Não é alguém de mentalidade indiferente. Eu e você somos agentes do Senhor para promover um lugar de unidade, a começar na casa de Deus e depois lá fora, porque o custo de construir uma ponte, o custo de construir um muro que separa é o mesmo custo de construir uma ponte que une. Agora vamos para o terceiro personagem. Eu quero que você crie expectativa nesse terceiro personagem, porque Jesus inunda a cena com um personagem inusitado. E no versículo de número 33 em diante ele diz: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Esse samaritano era da Lagoinha de Alphaville, só pode, gente, que maravilha. Chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte te deu 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Você pode me ajudar a pregar para quem está do seu lado? Diz a ele assim: o samaritano, ele veio, ele cuidou do homem morto, semi-morto, mas ele também prometeu que retornará. O samaritano vai voltar. Aquele homem escolheu uma estrada chamada na época Estrada Perigosa, e ele andou 27 quilômetros de distância entre Jerusalém e Jericó, uma cidade que a 800 metros para cima ao nível do mar, e a outra a 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele seguiu uma estrada perigosa, uma estrada que era um declínio até uma região perto do mar Morto. Então nós estamos olhando aqui não só um texto solto, mas nós estamos olhando uma tipologia. Eu já vou concluir, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. O que a Bíblia nos diz, aqui tem uma tipologia. O homem está em declínio. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus, foram criados para ter plena relação com Deus, para estar bem consigo mesmo, para ter comunhão com o próximo e autoridade para representar a Deus sobre toda a criação. Mas o homem escolheu o caminho de pecado, e o caminho de pecado é um caminho de declínio.
Esse homem que está no caminho de declínio é uma figura da humanidade que escolheu, em vez de depender de Deus e viver sobre toda a provisão divina, que era mais do que suficiente a nós, escolheu um caminho de pecado, de rebelião, longe de Deus. E esse caminho longe de Deus é um caminho de declínio. Pegou isso aqui? Então o texto diz: descendo, declínio espiritual. Ele descia de Jerusalém. Jerusalém na época era conhecida como a capital religiosa, ou a capital espiritual de Israel. O povo de Deus, o povo que Deus escolheu para dar as suas promessas em cumprimento, não só a Israel, mas para tocar todas as nações. Então houve um declínio do lugar da bênção, chamada Jerusalém, a um lugar da maldição, na tipologia chamada Jericó. Quem é que descia de Jerusalém para Jericó? Um homem. Esse um homem significa toda a humanidade, porque todos pecaram e agora estão carentes de Deus, e porque escolheram a estrada perigosa. Quem é que estava lá na estrada perigosa? Ladrões e salteadores. Na tipologia, o que são os ladrões? É o pecado que a humanidade escolheu pelo declínio, e são as suas consequências. Não só o pecado e as consequências nos deram um declínio espiritual, do lugar da bênção para o lugar da maldição, mas também os ataques do adversário em meio à estrada perigosa do pecado. O homem foi assaltado na figura que a humanidade foi assaltada, mas irmãos, ele foi colocado de lado. Depois que o assaltaram, bateram nele, aponta para o pecado e para suas consequências, ataques do inimigo. O homem estava à beira do caminho, semi-morto. Porque um homem sem Deus, ele pode existir, mas ele não está vivo de verdade. Ele é um semi-morto, ele é uma semi-morta. Mas quem é que entra nessa cena? Entra nessa cena não alguém que veio pelo mesmo caminho, como o sacerdote e o levita, mas alguém que cruza o caminho vindo de um outro caminho, cruza o caminho perigoso. E o nome desse personagem é o samaritano. O samaritano, na sua história, ele vem da divisão do povo do reino de Israel no Velho Testamento, que depois de Davi foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tem a capital Judá, o reino do sul tem a capital Samaria. E alguém, um dia, um povo chamado os sírios, foram lá e invadiram a capital, que foi Samaria. Tiraram uma parte dos judeus ali naturais e colocaram outros povos para dominar aquela região. Então o que era o samaritano? Eram os pagãos, gentios, misturados com os judeus. Os judeus do sul olhavam para os samaritanos dizendo: nós somos os verdadeiros judeus e vocês são os misturados, vocês estão estrangeiros. Mas quando o samaritano entra nessa cena, não é simplesmente um samaritano natural, mas é a figura de alguém que é um estrangeiro. Porque João capítulo 1 versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E em João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o samaritano aponta para aquele que é o cidadão dos céus, que se fez carne e habitou entre nós, o estrangeiro dos céus, que veio ser o salvador da humanidade. O que esse samaritano fez para curar daquele homem que estava à beira do caminho? O que esse samaritano fez? Ele aplicou vinho e óleo. Vinho e óleo. Vinho e óleo. O vinho aponta para o sangue derramado na cruz do Calvário. O vinho é a redenção. E o óleo? O óleo é depois que o preço do Cordeiro, do sangue de Jesus foi derramado em resgate por nós. Então agora o óleo do Espírito Santo pode promover uma transformação profunda, chamada novo nascimento em todo o coração daquele que nele crê, o reconhecendo como o único Senhor e suficiente Salvador da vida. Então o samaritano veio na figura de Cristo, que no final do seu ministério aplicou o sangue e aplicou óleo. Agora, para concluirmos, ao aplicar sangue e óleo, redenção e novo nascimento, ele colocou aquele homem semi-morto sobre o seu jumento. E o que ele fez? Levou esse homem até a hospedaria. E ao levar a hospedaria, deu ao
hospedeiro 2 denários, dizendo: aí está o recurso, e se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu restituirei, eu cobrirei a dívida. Queridos, o samaritano foi cuidar daquele homem semi-morto, aplicando azeite, óleo, azeite e vinho e azeite. Depois levou para uma hospedaria e colocou sobre os cuidados do hospedeiro. Sabe como é que nós vamos concluir a mensagem aqui dessa tarde? É que essa hospedaria não é nada mais, nada menos do que a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. A hospedaria não é nada mais, nada menos do que Lagoinha, Alphaville aqui nessa manhã, porque a igreja não é em si um clube de santos, mas um hospital de pecadores, e eu e você estamos debaixo do investimento do bom samaritano que é Cristo, que derramou vinho e óleo e deixou o hospedeiro chamado Espírito Santo para curar-nos todas as feridas, nos fazendo nova criaturas e tirando de nós as marcas da mentalidade salteadora, que é uma marca de uma mentalidade exploradora, e tirando de nós a marca de uma mentalidade religiosa, daqueles que eram indiferentes uns aos outros, e nos dando a mentalidade do bom samaritano, a mentalidade de compaixão. Enquanto os salteadores, a mentalidade exploradora, o que é meu e o que é seu pode ser meu. Enquanto a mentalidade dos religiosos é a indiferença, o que é meu, o que é seu, a mentalidade do bom samaritano, apontando para Cristo, é a mentalidade de compaixão. O que é seu, o respeito, mas o que é meu pode ser seu também. Aleluia. E Ele se entregou por nós e tirou daquilo que era de si mesmo, do melhor, para se doar a nós. E nós não podemos fazer outra pergunta de agora até o dia 31 de dezembro. A pergunta não pode ser: o que é meu, e o que pode ser meu, o que é meu, o que é do outro pode ser meu. Não. A pergunta não é: o que é meu, o que é do outro, cada um no seu quadrado. Não. A pergunta daqui até o dia 31 de dezembro é: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu. Quer dizer, de quem preciso me tornar o próximo nesses dias? Porque eu não estou isolado, eu estou na hospedaria chamada Igreja do Senhor. Eu não estou desamparado, eu estou sob o cuidado do hospedeiro, que é o Espírito Santo, que veio habitar de forma residente, de forma permanente na minha vida. Eu carrego a natureza do próprio bom samaritano, que é Cristo Jesus. E eu preciso me levantar nessa tarde para dizer de quem preciso me tornar o próximo. 3 conselhos práticos. Quando eu me perguntar ou buscar a resposta de quem preciso me tornar o próximo, eu preciso carregar 3 conselhos. O primeiro: devemos ajudar os outros, ainda que eles tenham culpa no que lhes sucedeu. Às vezes nós não queremos ajudar alguém dizendo: o que ele está vivendo é consequência do que ele fez. Ok, alguém escolheu uma estrada perigosa, mas você, junto com a natureza do bom samaritano, foi colocado para cruzar essa estrada de alguém, e você vai levar redenção àquele que pode merecer algum tipo de condenação, mas você vai ser o porta-voz de Deus a alguém até dia 31 de dezembro de 2024, manifestando o amor de Deus que alcançou a sua vida e vai alcançar a vida do outro também. Segunda dica prática: qualquer pessoa que está em necessidade pode ser o meu próximo. Lembrando que existem necessidades espirituais, emocionais e físicas. E a terceira dica, para que você e eu você possa me acompanhar de pé, é que a ajuda ao próximo precisa ser prática. Você pode ficar de pé no seu lugar, por gentileza? Você pode fechar os seus olhos em oração nessa hora. Antes de nós cantarmos mais uma canção, já fazer essa oração dizendo: Jesus, eu faço uma escolha aqui nessa tarde. Eu não quero viver sobre a mentalidade de salteadores, de exploração. E eu estou aqui para colocar o meu coração e a minha mente diante do Senhor, dizendo: Jesus, vasculha-me aqui agora.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu compreendo, eu vejo uma ação do Espírito de Deus trazendo luz a mentes e corações aqui nessa tarde. Faça essa oração com o Senhor e dizendo: Senhor, se ainda dentro de mim a mentalidade de salteador ou salteadora, se ainda dentro de mim essa mentalidade de exploração, arranca de mim, Espírito Santo. Me faz uma nova criatura nessa manhã. Ou se já sou nova criatura, me dá uma mentalidade de filho de Deus e não uma mentalidade mundana. Ainda com seus olhos fechados, ore ao Senhor dizendo: Jesus, talvez eu já não estou mais tropeçando no lugar de ser um explorador ou uma exploradora, mas Senhor, há semanas ou há meses, quem sabe anos, o meu coração está como uma expressão de uma mentalidade religiosa de indiferença. Talvez alguém está orando dizendo, talvez você está orando dizendo: Jesus, o Senhor sabe que a indiferença do meu coração é uma resposta a uma ferida que fizeram. Alguém me ofendeu e não pediu desculpa, alguém me roubou e não me restituiu, alguém tirou de mim aquilo que era justo, e o meu coração foi endurecendo, foi se petrificando. E o Senhor sabe que eu tenho razão para ser indiferente, mas nessa tarde eu quero fazer uma escolha, Jesus. Nessa tarde eu não quero replicar uma experiência de ofensa que alguém fez por mim. Não, eu quero replicar o coração de Jesus no meu peito. Eu quero viver em toda a minha vida, começar nesse final de ano, uma mentalidade que vai reproduzir a mentalidade dos céus. Fale com Ele: Senhor Jesus, é você e Ele, você e Ele, você e Ele, Senhor. Mas também se eu me vejo como esse homem que escolheu o caminho do pecado e me encontro longe do Senhor, Pai, eu me vi aqui agora como esse homem que foi assaltado, porque escolheu um caminho perigoso, afastado de Ti, Deus. O pecado e as consequências me assaltaram, o inimigo veio tirando e vem tirando de mim tantas coisas valiosas, mas hoje eu descobri que o bom samaritano cruzou o meu caminho. Eu não estou aqui nessa igreja à toa, eu estou aqui para ser cuidado pelo bom samaritano, e eu entrego a minha vida aos cuidados do bom samaritano, para que o Senhor possa restaurar a minha vida e a minha caminhada. Vamos cantar ao Senhor nessa hora. Depois dessa canção, nós podemos dar a Ele uma expressão de entrega de todo o nosso coração nessa manhã.